tuas glórias em mim, em louvor ao teu santo nome. Te celebrarei, ó Rei, com o meu cantar. Exaltar-te-ei no meu falar, consagrarei todo o meu ser. Digno és, toda honra e toda glória, pois tu és Deus bendito. Digno e único és, toda a terra se dobra ao sentir tua face resplandecente a nos envolver. Digno és, toda honra e toda glória, pois tu és Deus bendito. Digno e único és, toda a terra se dobra ao sentir tua face resplandecente a nos envolver com teu amor, com teu amor. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. A nossa temática de hoje, a oração e o tempo, como que a gente faz a gestão de tudo isso, como que a gente consegue se organizar para trabalhar, para viver bem e também para rezar, que é esse encontro todo especial com o próprio Deus. Nós já começamos no bloco anterior falando um pouco sobre isso, né? De como que Jesus tinha essa, eu diria, pedagogia ou essa organização que o ajudava a trabalhar, eu digo, em função do próximo e também a viver plenamente a sua espiritualidade, tá bom? É isso que a gente vai começar a falar daqui a pouco, aliás, continuar a falar daqui a pouco. Nós temos então os nossos interativos, pedidos de oração. A Rosane Costa Almeida Mariuso, ela é de Muriaé, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por Letícia Costa e por toda a família. Muriaé, Minas Gerais, zona da Mata de Minas, perto lá da minha cidade. Minha cidade é perto de Muriaé, que é a minha cidade menor, é Vieiras, Minas Gerais. João Coutinho Filho, de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, pede oração por ele mesmo, por sua saúde, pede pela saúde de Erasmo, pede também por Dona Maria, pede por Dom Davi Dias Pimentel e João Muniz, pede por todos os enfermos da comunidade de São Sebastião e por todas as necessidades dos seus familiares. A Benedita Aparecida de Oliveira Guizelli, ela é de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pede também por João Carlos, Cleusa, Karina e também por toda a sua família. Quem faz o seu pedido de oração é o José Lopes de Medeiros, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por cura, libertação, conversão do seu filho Júnior, pede por sua esposa Sueli, também pede pela saúde de Cleide, pede por Wagner, Beatriz, Carlos, Zezé, Cleusa, João Paulo, Dona Alice, Fátima e todos da família e também em agradecimento pelas graças recebidas. A Rosângela Fagundes Silva, de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pela sua saúde e por toda a sua família. O Benedito Luiz e a Luzia Oliveira, eles pedem oração por saúde, paz, proteção, por eles, pela família, pede por Diogo, Douglas, pede também por cura e pede pela necessidade de todos os seus familiares. E a Fernanda Regina Silva, ela é de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pede também por cura e paz, pede por Maria Lúcia, pede por proteção, conversão de Rodrigo e também pede por todas as suas necessidades e por todos aqui da Associação do Senhor Jesus. Daqui a pouco, como sempre, a gente continua ligando, lembrando que todos aqueles que participarem vão concorrer lá no finalzinho do nosso programa aos 3 livros que nós apresentamos aqui, porque agora a gente continua o nosso bate-papo sobre a oração e o tempo. E a gente já começa perguntando para você, você consegue fazer essa gerência aí do tempo, consegue rezar bem, consegue viver bem, plenamente a sua oração, com o seu trabalho, com a sua família? Vocês conseguem, pelo que eu tenho percebido, né? Deixei para você falar nesse início do segundo bloco, a importância da oração para você, como é que... É como eu disse, Padre, eu acho que eu preciso melhorar bastante e sempre sinto essa necessidade de dedicar o tempo àquele que me dedica todo o tempo, que é Deus. Deus nos dedica tudo a nós, deu a vida por nós
E eu acho que a gente faz muito pouco. Sinceramente, o nosso... posso falar por mim, acho que a gente poderia ser, de verdade, mais dedicado a este momento, né, mais contemplativo, como disse bem o Aristides. Claro que a gente... nosso sim, né, nosso momento de conversão nos permitiu ter hoje uma vida dedicada a Deus, em todas as situações. Então, quando a gente vive o nosso cotidiano, é importante você ter também esse olhar direcionado em todas as coisas, pensar em todas as ações. Como Jesus agiria agora? Como que eu posso estar... É fundamental isso, né? Fundamental. Legal. Como Jesus agiria num momento de discussão, num momento dirigindo no trânsito caótico de São Paulo ou de outras grandes cidades? Como estar em oração, mesmo no momento mais rotineiro da vida. Mas é importante caminhar nesta disciplina. Eu tenho um frei carmelita, muito amigo, e que me acompanha em vários momentos da vida, me ajudando nesta parte oracional, e eu aprendi muito com os freis carmelitas esta disciplina, a necessidade da disciplina na oração. E o quanto isto... E às vezes eu dizia para ele assim, puxa, mas tem alguns momentos que eu não sei o que dizer, que eu estou diante do Senhor e ali não me vem nada. Ele dizia, então não fale nada. Que bom. Permaneça. Né? Perfeito, Permaneça. Claro. E ele dizia para mim, em muitos momentos, nós mesmos, os religiosos, os freis, os padres, também não temos muito a dizer, porque o coração... mas Deus conhece o nosso coração. E nós ficamos ali, aquela hora inteira, contemplando Cristo. Às vezes até cochilamos um pouco. É bonito dizer, eu ouvi isso, mas meu tempo está dedicado a Jesus. Então, mas olha que legal Bonito isso, né? isso, né? Aliás, o que ele falou para você, tem uma música, né? Permanecer no Amor, que você podia até cantar, né? Vou cantar. Você não acha? Isso. Eu acho que é um caminho. Eu me sinto muito motivado a caminhar nesse sentido. Eu sempre falo da minha filha, né? Você sabe que depois do nascimento da Valentina, melhorou o nosso momento de oração, porque nós hoje nos sentimos quase obrigados, e é uma obrigação nossa, Mas lógico, rezar com ela toda noite. E se não fizermos, ela vai nos cobrar. Se às vezes chegamos tarde e aquela coisa de vamos dormir, está com sono, ela já vem, mas não vamos rezar, temos que rezar. é bonito Então, isso, né? nos ajuda, esta disciplina, esta rotina. E Isso também uma é educação do importante. tempo também. Educação do tempo, Educação do perfeito. tempo. Isso é Você sabe que a mão de Deus. Eu estou vendo você falar assim, e o Aristides tinha falado no bloco anterior, assim, essa questão da disciplina na oração, as pessoas têm um certo preconceito com isso, né? Mas eu acho assim, um conselho até que eu dou, porque no nosso dia a dia, de fato, a gente tem eu acredito muito nisso, que é o momento de oração. Quando você, por exemplo, vai se preparar para o show, você vai preparar para ir para a evangelização, né? Onde quer que te chamem. Todo esse processo, eu entendo isso como um ato orante, né? Você pegar o carro, dirigir, você ter essa preocupação. Então, tudo isso eu acho que a gente não pode desmerecer isso. Agora, eu acho que a gente precisa se organizar para que, isso que você disse é muito importante, aquilo que você tinha dito também, você falou aí de pensar e educar o tempo. A gente precisa disso. Educar o tempo. Isso é necessário. Você educa o seu tempo, você tem a gestão desse tempo, você controla esse tempo. Não para ser tão metódico como às vezes eu sou. Eu acho que isso até acaba sendo um pecado, um erro da minha parte. Porque assim, quando você para rezar, você não precisa ter tudo pronto na sua cabeça. Tira isso da sua cabeça, né? Eu acho assim, você tem que, claro, ter aquelas coisas que são importantes, mas assim, não fique querendo, olha, eu tenho que estar tudo, das 8 às 8h10 eu tenho que rezar isso, das 8h15 até as 8h20 eu tenho que falar isso com Jesus. Deixa ele falar. Então, quando você não tem o que dizer, ele vai ter o que dizer, eu tenho certeza disso, né? Pelo menos é isso que eu entendo. Não é? Senão a gente se confunde um pouco. Eu acredito que existam ainda duas coisas que, com relação ao tempo, que a gente precisaria entender. Primeiro, é o tempo que nos serve quando nós conseguimos administrar. Isso, Se não conseguimos administrar, eu começo a servir o tempo. E aí a gente começa também a fazer, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Não, você tem tempo para fazer tudo. E outra coisa é achar que uma boa oração é aquela onde ficamos muito tempo. A qualidade da oração, ela está na intimidade com Deus, né? E na permanência dele em nós.
Então, você pode ter um momento de contemplação de 15, 20 minutos e aquele estado que você adquire ali permanecer com você ao longo do dia. Porque eu acho que isso vai incentivar a querer mais tempo. Há Né? mais tempo. Eu escutava isso de muitos padres, amigos, dizendo é muito melhor um Pai Nosso e uma Ave Maria bem rezada, pensando, contemplando em cada palavra, do que você ficar uma hora distraído. Sabe por quê? Eu acho que essa questão de você gerir esse tempo é porque quando você, o Aristide disse bem, né? Você tem esses 10 minutos que você consegue, digamos, né? E isso pode ser tão saudável espiritualmente que você vai precisar de mais 15, mais 5, mais 10. E quando você vê, você já conseguiu ao longo do tempo, não precisa ser durante o dia, pode ser à noite de manhã, você vai ver, a pessoa vê isso, você pensa, puxa, tem meia hora que eu estou parado para rezar, estou parando para rezar. Eu acho que a qualidade vai te ajudando a querer mais. Aliás, os santos padres da igreja insistiram nisso, insistem nisso, a partir do texto, lógico, quando a gente atualiza o texto. Se insiste nisso, né, de você qualificar o seu tempo, mas você reservar esse tempo. É a questão da disciplina, que às vezes é difícil para mim, como padre, nas atribuições que você tem ao longo do dia, e você acaba justificando. Você tocava num ponto muito interessante, que é a questão do ativismo. E na quarta-feira aqui, eu vim substituir o padre Anderson, e a Renata Lagrota, ela trabalha com os exercícios espirituais em Itaici. E ela dizia um pouco dessa questão também, né? Então, assim, às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? E quando a gente se perde um pouco nessas questões, eu acho que deixa de aproveitar tanta coisa, né? Porque você não gere o tempo. E o que eu acho bonito é que a igreja nos ajuda a fazer isso. Porque as orações, a liturgia das horas, ela nos ajuda a disciplinar esse contexto. Foi através da liturgia das horas eu consegui muito tempo, às vezes sou meio displicente, mas me ajuda muito a disciplinar meu tempo, porque há um rito a ser seguido, um momento a ser dedicado. Então, ajuda bastante também. Então, há caminhos que a igreja nos propõe que fazem com que a gente consiga entrar no eixo de maneira mais fácil. Sem dúvida. Olha só, você que ligou agora na sua televisão, no programa Você Pode Ser Feliz, estamos conversando sobre oração e tempo, como que a gente organiza, como que a gente vive a disciplina disso. Eu queria saber de você, então por isso eu gostaria que você participasse. Você é uma pessoa metódica para a oração ao longo do seu dia, no seu trabalho, até com a sua própria família. Eu não trabalho fora, eu trabalho em casa. Como que você faz isso? Você consegue organizar o seu tempo? Você é uma pessoa relaxada para rezar em relação a tempo? Você consegue tirar tudo isso? Enquanto você tem as suas atividades, você consegue rezar sobre elas? Eu até já ouvi uma vez alguém que dizia assim, enquanto eu faço uma salada, por exemplo, eu peço a Deus que me ilumine, que eu faça isso com amor, que eu faça com carinho. E acaba sendo oração. Então, liga para cá, participe. É claro, além disso, de você falar um pouco sobre isso, se você estiver a fim de falar sobre isso, você também vai concorrer aí aos 3 livros que nós vamos sortear no final do nosso programa de hoje. Então, aguarda a sua participação, porque aqui nós somos pessoas orantes ou não? Claro que somos. Somos ou não. Agora, quando a gente falava de Jesus, assim, eu queria até que a gente voltasse nisso, essa questão da percepção do homem em Jesus, aquele que rezava, e você dizia, dava a introdução, dizendo assim que Jesus estava aqui, ele tinha que ter essa disciplina do tempo, certamente, porque senão ele não conseguiria fazer as coisas, mas ele estava aqui, daqui a pouco alguém chamava e ele ia, atendia. Vocês acham que Jesus, a importância dessa oração para Jesus, é a mesma importância que nós damos? A intensidade, vocês acham que é a mesma? Eu acho que ele tinha uma eloquência que nos ensina. Não é? Ele falava com o Pai. Como nós também falamos. Com muita intimidade e que nos ensina e nos outorgou também esta intimidade. Tem um momento da vida de Jesus que me chama muita atenção. Ele era muito amigo de Lázaro. Quando ele fica sabendo, por exemplo, que Lázaro está enfermo, está doente e tal, em casa, ele está distante, ele está numa viagem. Então, aqui a gente vai ver uma situação de Jesus dentro do tempo e do espaço. Tá? Eu fico a imaginar que ele tinha conhecimento de que uma palavra dele bastaria para poder curar Lázaro. Mas ele se desloca e vai até a casa de Lázaro. Quando chega lá, eu fico imaginando que corre lá para o túmulo e vai ressuscitar esse homem logo. Não. Ele vai chorar com a irmã. Né? Viver o tempo da irmã também. Então, ele vai viver o momento dela. É um momento dele estar ali. Há uma angústia localizada. Vai receber
reclamação. Exato. Aliás, por que você não chegou antes? Uma cobrança. Chegou antes, né? Se tivesse vindo... Se eu tivesse vindo, ele não tinha morrido, né? E para depois, então... Bem lembrado. Para depois acontecer... Então, a oração, todo esse ato de oração, porque eu acho que a oração, eu costumo dizer que orar é ouvir, responder, analisar, realizar, né? Orar. Então, ela tem uma jornada, ela tem uma trajetória, inclusive no tempo. Há, por exemplo, momentos em que a oração que nós estamos precisando é um lanche para a alma. E há outros momentos em que nós estamos precisando de um banquete para a alma. Um lanche para um banquete, gostei dessa Repete o orar. Você falou que eu gostei, estou tentando escrever, se encontrar, né? responder, analisar e realizar. Então, uma oração que não se realiza acaba ficando um problema, prática, não é? Né? Então, porque não existe momento da vida da gente que você fala assim, eu estou precisando agora dar uma paradinha. Mas 2 minutos que você faça uma oração, você se recompõe. Mas tem dia que você precisa de uma coisa mais substanciosa. Você precisa da palavra de Deus, você precisa do auxílio de uma música, ou do silêncio de uma orientação, às vezes, orientação, também. Né? São os exercícios espirituais que às vezes somos convidados a viver e tal. Do nosso Santa Missa, também diária, quem tem a oportunidade de participar da Eucaristia diária também. Né? E eu acho que sempre respeitando o processo do tempo e do espaço, como Jesus fazia. Então, eu não posso, às vezes, perguntar assim, olha, eu não vou fazer isso aqui porque agora eu tenho que parar para rezar. Eu não vou fazer isso aqui porque eu tenho a liturgia 10 horas, isso vai me consumir 1 hora. Então, você tem que se organizar, porque às vezes você descobre uma coisa para fazer outra e aquilo que você poderia estar fazendo seria uma oração, né? O socorro a alguém, uma visita a um enfermo. Sem dúvida. Uma obra de misericórdia, né? Exatamente. Então, eu acho que esses elementos todos podem ir aos poucos se transformando na nossa vida nessa oração, que não apenas para nos abastecer, para me colocar em contato deste íntimo com Deus e o outro. Mas eu achei legal isso, porque quando eu pontuei essa questão de Jesus, porque para mim tem que ser uma referência para a gente, né? Essa questão da oração, a oração dele, a maneira como ele se portava, como ele ansiava pela oração. Porque, assim, é quase que uma sedução ali, né? Jesus se sente seduzido pelo Pai para rezar, para estar com Ele. E eu acho que é uma necessidade que a gente tem que ter. Tanto que nos escritos, até as pessoas que escrevem sobre essa questão do tempo de Jesus em relação à oração, ou especificamente só sobre a oração, diz assim que ele rezava mais à noite, né? Mais à noite quando ele de fato tinha essa possibilidade de estar com Ele e com o próprio Pai. E eram momentos assim muito importantes. Não que ele só rezasse à noite, mas assim, eram momentos mais profundos, né, de oração, em que ele se encontrava com o próprio Pai. E isso, a partir disso, ele tinha essa possibilidade de atitudes, depois, né? A escolha dos apóstolos, momentos importantes da vida em que ele percebia, olha, eu preciso, por onde vou conduzir isso, né? Como vou conduzir isso? Não assim, a gente representando a fragilidade de Jesus, mas dizer, olha, isso fazia parte da vida dele, como faz parte da minha vida e como faz parte da sua vida. Acho que era a grande força dele. Exato. E é bonito que esse momento são os momentos que ele está sozinho com o Pai. Ele precisava disso. Ele precisava disso. Então, porque é claro que as pessoas podem dizer, mas eu participo dos grupos de oração, estou sempre em comunidade rezando, mas nós estamos falando mais do que isso. É claro que é importante estar em comunidade, em grupo, participar dos grupos, dos momentos em que nós nos juntamos. Isso é fundamental. Mas Jesus, sobretudo Jesus, nos momentos na palavra, surgem os momentos onde ele diz, é necessário vigiar e orar. Jesus estava sozinho, ele e o Pai. Ele se retirava daquele espaço, do ambiente, talvez até do barulho, né? Vai para o quarto, né? E fala com o Senhor, conversa com seu Pai, né? Não em alto som, não sair daquele ambiente que te tira a paz, né? Então, eu acho que esse é o grande toque, porque muitas vezes, no ativismo, nós que estamos envolvidos no barulho da vida, a gente diz, mas eu já estou aqui, estou fazendo, estou na igreja, estou fazendo. Estou falando que Jesus nos ensina a também fazer isso tudo, isso é importante, não é deixar de fazer, mas escolher um tempo para se retirar. Acho que há uma diferença, desculpa, Fred. Acho que há uma diferença, principalmente para nós que trabalhamos no exercício da missão. Uma coisa é falar de Deus, a outra coisa é falar com Deus. Sim. Sim. Então, nós corremos o risco aqui de às vezes, falarmos muito de Deus,
e falarmos muito pouco com Ele. E quando isso acontece, nós começamos a esvaziar toda a nossa compreensão e revelação desse Deus. E outra coisa, a gente, quando perde isso que você disse, a gente acaba falando de nós mesmos, né? Eu acho daquilo que eu penso de Deus, mas não aquilo que Ele me revela dizer. Por isso que a ação do Espírito Santo, eu sempre digo na paróquia isso, a gente nunca deve duvidar, mas em hipótese alguma, da ação do Espírito Santo em nós. Porque assim, você tem que ter esse encontro com Deus, né? A gente sabe que cada um na sua limitação, do seu jeito, mas a gente precisa fazer essa experiência. Se você não faz, o Espírito Santo não age. Porque você vai falar tanto de você que ele não vai encontrar espaço. Então, por isso que é importante a gente... você que está em casa, por exemplo, tem essa percepção, né? Consegue entender que, às vezes, não sempre, você tem que falar dele, mas antes com ele, como o Aristides está dizendo aqui, como é que é a sua vida de oração? A gente quer saber, então liga para cá, faz a sua participação, a gente já está aqui a postos para ler as suas intenções. Nós vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até daqui a pouco.